Opa, fala aí. Bom, tava navegando no YouTube e do nada me deparo com vários exposes de um cara chamado Brely. E quando eu fui assistir um vídeo de expose desse cara, eu percebi o quão patético ele é. E bom, antes do vídeo começar, eu peço que vocês, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal para me ajudar a realizar meu sonho de chegar a 1000 inscritos. Mas chega de enrolações, vamos logo pro tema principal do vídeo. Bom, Bruno Alves, mais conhecido como Brely, é um influencer digital que faz vídeos com temas variados, como por exemplo esse vídeo aqui. Chamamos um do job para passarmos os dias namorados. Um pro player de Minecraft me desafiou para uma batalha de rima, realizando o sonho dos inscritos especial de Páscoa. Bom, até aí não tem nenhum problema, certo? O problema começou dia 16 de novembro de 2024, quando o Brely fez o seguinte post no Twitter: editores, mandem seus trampos, estou urgentemente precisando postar vídeo. Um dia depois, um editor fez o seguinte post: editores, não mandem seus trampos, me agradeçam depois. A dor de cabeça aumenta o brilho do celular. E nos comentários desse post tinha muita gente concordando com ele. E depois o Brely excluiu aquele post que ele havia feito antes. E você deve estar se perguntando, mas por que o Gabs, que no caso é o editor, fez esse post? Bom, você vai descobrir isso agora. O primeiro relato que eu peguei aqui foi o do Crânio. Resumidamente, ele editou um vídeo pro Brily combinando R$1000 na edição, porque o tempo era curto e era uma edição bem detalhada. E basicamente o Crânio pegou o vídeo, ele jogou no colo dele e não explicou nada. Basicamente, ele só jogou o vídeo, toma, se vira. Ele não explicou nada e o Crânio mesmo assim tentou editar. E ele editou e conseguiu entregar no prazo. Só que no final, mesmo o Crânio entregando esse vídeo, o Brily pegou e mandou o vídeo pra outro editor editar, porque ele não gostou. E o nosso querido Crânio, que virou 5 noites pra poder fazer o vídeo, não recebeu, porque o Brily falou que tava sem bits. E o próprio Crânio fala aqui no relato que é uma frase que ele fala pra todo editor. Só que o mais revoltante desse relato é que na mesma semana o Brily comprou o óculos da Apple, que é mais de R$30.000. Inclusive, ele falou que ia comprar isso só pra gravar o vídeo que o Crânio editou. E o mais engraçado, sabe o que é? É que eu peguei o relato desse editor que pegou o vídeo do Crânio. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. O Crânio continua aqui falando que ele já tem relato de uns 4 caras que trampou com o Brily e ele fez a mesma coisa. E o mais triste de tudo é que o Brily era amigo do Crânio. Eles se conheciam pessoalmente e já fizeram muita coisa junto. Ele fez isso daí com o Crânio e com uma outra rapaziada. E ele não era assim. O Crânio não sabe o que aconteceu com ele. Ele tinha muito carinho também. E o Brily simplesmente virou outra pessoa. Amizades erradas, drogas, sei lá o que aconteceu. E um detalhe, até hoje o Crânio não recebeu o dinheiro. Na época ele tava precisando, ele virou mais de 5 noites trabalhando nesse vídeo, atrasou o vídeo dos moleques do manicômio em quase uma semana, pra no final ele não pagar. Um detalhe, o Crânio autorizou, eu tô falando sobre isso, então tá tudo certo. O próximo relato é do editor que o Brily repassou o vídeo que o Crânio tinha feito. Ficou meio confuso, eu acho, do jeito que eu falei. Mas basicamente o Crânio tinha editado, o Brily achou uma merda, então ele mandou o vídeo pra outro editor editar tudo do começo. E vai ser o caso desse editor que eu vou ler o relato aqui. Ele não quis se identificar, então vai ficar no anonimato mesmo. Mas aconteceu. O próximo editor já trabalhava pro Brily antes, mas aí veio um vídeo que simplesmente ferrou a vida dele. O notebook desse segundo editor deu pau na bateria quando pegou pra editar o vídeo. Teve todo um rolê pra levar na assistência da Dell, lá em Jaguaré, e o cara é de Guarulhos, dá mais ou menos umas 2 horas e meia, é basicamente uma viagem. Ele deixou o notebook lá na assistência, então ele pegou um PC que ele já tinha em casa. Era uma configuração boa até, pelo que ele falou. Só que, mesmo sem um computador bom, o PC só congelava e dava tela preta. Mas o editor não desistiu e conseguiu editar até a metade do vídeo. Então ele mandou pra um amigo editar o resto. Ele conta que durante a edição ele chorava enquanto fazia esse vídeo. Foi uma dor de cabeça enorme. Mas beleza, até aí tu pode falar, não é culpa do Brily, só foi uma situação ruim. Mas aí ele entregou o vídeo pro Brily. E a primeira coisa que ele fala quando recebe o vídeo foi o seguinte: nossa, mano, se você não me avisasse que a gravação tava tão merda assim, eu nem te mandava. O cara ficou confuso até porque o trabalho do editor é fazer a pós e não analisar a gravação. Todo editor sabe disso, a gente só recebe o vídeo e edita. A gente não tem que analisar a gravação nenhuma. Isso é o Brily que tem que fazer. Depois o Brily ficou questionando o porquê ele não usou o pack do canal dele. Mas o editor principal do Brily, que tinha a obrigação de mandar o tal pack, não mandou. E ele só sumiu. Então o nosso editor perguntou pro Brily sobre o que ele tinha achado da edição, se tava boa. E o Brily só meteu um tá sem qualidade. E olha que foi um dos melhores vídeos que ele fez no ano. E podia ser só da boca pra fora, e o vídeo podia estar uma merda mesmo. Mas ele me mandou o drive com o vídeo editado. E de longe dá pra ver que foi bem feito sim, ainda mais nas circunstâncias que o editor enfrentava. E eu perguntei pra ele se ele chegou a postar o vídeo e ele me contou que nunca foi pro ar, só foi descartado mesmo. O editor pediu o dinheiro do vídeo, afinal ele fez o que dava e entregou o trabalho dele. E o Brily não quis pagar o valor inteiro, que já era baixo pro tipo de vídeo que ele queria, que era R$500 e foi pra 250. O cara teve todo esse trampo pra finalizar o vídeo e no fim só ia receber a metade do valor. Então o Brily deu a mesma desculpa de sempre, de que o Pix estava bloqueado
desempregado. E ficou nessa por 2 meses. E nesse tempo, ele tava indo pra um monte de lugar. Inclusive, ele foi pra festa da Kika, lá em Teresina. E o Brilli mora em SP. Esse editor cobrava ele todo santo dia. Então, ele pediu uma prova sobre essa história do Pitts. Porque não é possível, o cara tá sem Pitts e tá viajando lá pro outro lado do país. Então, o Brilli mandou uma print da conta bloqueada, falando isso. Toma aqui, sua cachorra. Para de me encher o saco. Enfim, acabou nisso daí. Depois de um tempo, ele queria o vídeo de novo. E como o nosso editor não é otário, ele colocou uma marca d'água. E o nosso querido youtuber favorito, o Brilli7, falou que tava confuso com isso. O editor perdeu a paciência e falou isso aqui. Meu amigo, você não me pagou, descartou o vídeo e agora quer ele de volta? Isso é no mínimo suspeito. O Brilli então falou sobre não querer trabalhar mais com ele. E o nosso editor deu graças a Deus. Então 2 meses se passaram e o vídeo foi pago. R$250 foi o valor. E o Brilli não fez isso com apenas um editor, e sim com vários. E mano, se você não tem dinheiro pra pagar um editor, por que você vai atrás dele, cara? É tão difícil entender isso, Brilli? E nem adianta tentar se justificar falando que o Pix estava bloqueado, porque quando você contrata o editor, você tem que estar ciente que vai ter que lidar com o compromisso de pagar ele. Você tem que honrar o trabalho dele, porque ele passa várias horas editando seu vídeo. E mano, vamos concordar que fazer isso que o Brilli fez com o editor é muita falta de consideração. E não adianta dar desculpa que você não gostou da forma que ele editou, porque antes de contratar um editor, você tem que saber a forma que ele edita. Eu nunca vi alguém contratar um editor sem saber a forma que ele edita, velho. E também tem o relato de um cara chamado Invenção, que já gravou junto com o Brilli. E ele fala nesse relato que ele se afastou do Brilli porque o Brilli roubava as ideias de vídeo dele e nem ao menos dava os créditos. E também porque o Brilli usa drogas. E outra coisa que eu esqueci de falar é que quando o Brilli pagava os editores, ele pagava só metade do valor. E outra coisa que eu esqueci de falar é que o Brilli se pronunciou. Esse pronunciamento em nada é a mesma coisa. Família, tô com o kit da Hello Kitty aqui só pra falar que eu tomei Exposed. O canal aí do mano tem 3 mil inscritos, vamos dar moral pra ele. Oi? Tomei Exposed. Não, já explico. Mano, o cara tava me xingando porque eu não paguei os editores. Mas é porque, mano, os caras editam um vídeo muito bosta. Que porra aconteceu? Não, vou explicar. Nossa, você me pagou. Mas basicamente, mano, é isso aí que tá acontecendo. Tá a rapaziada me xingando. Foi processado? Não, fui processado não. Você não foi expulso? Então não foi expulso. Calma aí, eu vou continuar. Terminou o relacionamento? Eu tô esperando meu Uber chegar. Relaxou, mano. Mas é isso, tô esperando meu Uber chegar. Acabei de sair de uma gravação, agora é 5 da manhã. Eu descobri a notícia. Tá, 200 mil views no Twitter, 100 mil views no YouTube, um monte de gente mexendo no saco. Meu esposo basicamente é porque o cara editou meu vídeo muito mal, e aí eu paguei metade do valor pra ele. Aí ele não ficou contente. Ele mandou meu vídeo pra outro cara, e aí o vídeo ficou ruim. Aí eu paguei a metade da metade. O meu esposo é basicamente isso. Faz o seguinte, paga o valor todo pra ele, mas ele se fuder. Eu falei isso pra ele não quis. Mas então é isso, família. O Exposed foi esse. Nada por nada. Tamo junto aí. Se quiser me xingar mais, tamo junto. Se quiser me xingar mais, pode xingar. Acabei de fazer um vídeo ensinando hoje que vai sair no YouTube. Tamo junto com vocês. Tamo junto. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só um contexto para mostrar o quão podre o Brilli7 é. Mas enfim, foi isso, até o próximo vídeo.